O bairro está situado às margens da Baía Noroeste da cidade de Vitória, no estado do Espírito Santo. Possui uma área de aproximadamente 1.118 metros quadrados e o perímetro de 1.135 metros. O bairro possui aproximadamente 536 residências, com média de 3,44 moradores por residência. População de aproximadamente 1.840 moradores, sendo que metade homens e metade mulheres, com sua maioria na faixa etária entre 25 e 65 anos, de predominância parda. Possui rendimentos entre 1 e 3 salários mínimos na média, né? São fontes, são dados da Prefeitura de Vitória e do censo de 2010 do IBGE. Proposta de intervenção, priorizando a caminhabilidade. Algumas das propostas feitas foram pensando na parte onde há uma maior concentração de turistas, que é uma área que concentra os comércios, os restaurantes, que está à margem da Baía Noroeste, ao longo do Pier. O bairro Ilha das Caieiras, ele faz divisa com o bairro Santo André e com o bairro São Pedro I. Então, existe uma apropriação também desses moradores da Ilha da Caieira para além dos limites do seu próprio bairro. Um exemplo bem forte disso é a utilização de uma área de recreação, uma área com equipamentos públicos, que é a Praça Dom João Batista, que está localizada no São Pedro I, mas que os moradores da Ilha das Caieiras têm uma forte identidade, como que isso seja pertencente a eles também, né, como moradores do bairro, porque também acaba que é uma extensão do pier que começa ali na área dos restaurantes, que fica dentro do bairro Ilha das Caieiras. Ele dá seguimento, ele tem uma interrupção entre o museu da Ilha das Caieiras e o posto de saúde, que fica dentro do São Pedro I, mas o posto de saúde chama Posto Ilha das Caieiras, onde você tem o início da Praça Dom João Batista, que vai até próximo dos limites da Faesa. Então, pensando nisso, né, nessa questão turística e na movimentação que é gerada nesse trecho onde nós fizemos a proposta de intervenção, é que nós pensamos em atuar nesse ponto específico. Então, a proposta seria o fechamento de trecho da rua Felicidade Correia dos Santos, entre a Rua da Coragem, que é a chegada para quem vem pelo bairro Santo André, e a beira-mar, com uso exclusivo para pedestres nos finais de semana. A beira-mar é a segunda chegada no bairro, a segunda forma de você chegar no bairro para quem vem
pela Serafim Derenze e desce pelo São Pedro I. Geralmente esse é o acesso mais utilizado. A pessoa desce, vem pela Serafim Derenze, ou vinda do centro, ou vindo de Maruípe, desce, chega até um certo ponto onde ela está no São Pedro I, ela desce para dentro do bairro e sai, tem acesso a essas duas saídas, ou essa primeira, que seria a Rua da Coragem, ou a segunda, que seria a própria Beira-Mar, onde a pessoa acessa ali pela Praça Dom João Batista. A segunda ação seria a revitalização da praça entre o museu e a peixaria, que é a praça que está localizada dentro dos limites do bairro da Ilha das Caieiras, instalando brinquedos para crianças entre 2 e 8 anos e mesas para jogos de dominó. Também faríamos uma reforma da peixaria para a venda dos pescados dos moradores. Ao lado dessa praça existe uma peixaria que faz a compra do pescado, né, que é feito pelos moradores do bairro e dos bairros vizinhos, e essa peixaria é onde é comercializado esse produto. A reforma e ampliação da área destinada à lavagem dos peixes pescados pelos moradores também é um outro ponto bem importante, muito utilizado dentro do bairro, vai ser mostrado posteriormente. A implementação de área destinada ao fomento do turismo por barcos, caiaques, escunas, entre outros, que apesar de ser um polo turístico gastronômico que está à margem da Baía Noroeste, né, com total possibilidade aí de exploração desse turismo, ele é muito pouco explorado ali na região, quase não é explorado inclusive, né? Você tem ali uma série de barquinhos que são estacionados ali, que são os barcos dos próprios moradores, mas você não tem nenhum serviço turístico onde o turista que está consumindo ali nos restaurantes pode sair pela Baía Noroeste, né, com serviço pago. A criação de um estacionamento para uso dos turistas no encontro da Rua Felicidade Corrêa e Ladeira Dr. Bezerra de Menezes, que seria um lote com aproximadamente 1.000 metros, que fica no encontro entre a Rua Felicidade Corrêa, a Ladeira Dr. Bezerra de Menezes e a Rua da Coragem. Então tem um encontro dessas vias ali, tem um lote à esquerda da ladeira, com aproximadamente 1.000 metros, faria ali um estacionamento para poder proporcionar a intervenção que nós desejamos. Então aqui tem um mapa síntese da Ilha das Caieiras, foi mostrado que os limites, os sentidos de circulação de veículos, né, com a seta amarela seria o sentido duplo, e com a seta vermelha seria as partes que são sentido único. Então esse foi demonstrado também os nós viários, que são 2 pontos que você tem um problema com encontro de veículos, justamente os lugares onde você tem a circulação de via por mão dupla e um estreitamento de pista, né? Então você acaba tendo ali no bairro vários problemas com relação à circulação de veículos, porque as ruas são irregulares devido ao tipo de apropriação, né, dos lotes, que foi uma apropriação irregular. Então as pessoas não respeitaram os afastamentos, não foi respeitado as larguras recomendadas para calçada. Então muitos lugares não tem calçada, ou a rua ela começa numa largura, mas depois ela se estreita em um determinado ponto. Isso acontece também na Felicidade Corrêa, próximo ao colégio, e isso traz um problema, porque você não consegue em certos pontos estacionar um carro na via e deixar passagem para outro. Então acaba que os moradores ou as pessoas que vão até o bairro acabam estacionando sobre a calçada, que é um outro problema também, porque você não tem uma padronização de calçada dentro do bairro. Então
são coisas que nós propomos como intervenção também, fazer uma regularização das vias, com o sentido, fazer um estudo, né, de fluxo de veículos para poder colocar sentido único dentro das possibilidades e proporcionar, criar um estacionamento regulamentado, permitindo a passagem de um outro veículo ao lado para que fossem liberadas as calçadas e fazer uma proposta de regularização e readequação das calçadas também de todo o bairro para criar também o hábito do pedestre caminhar pela calçada. Aí tem outros detalhes que são a escadaria, né, um dos acessos para quem vem de ônibus e chega pela Felicidade Correia. Ela sobe por uma escadaria para a parte alta do bairro. A maioria do bairro, ela está na verdade o bairro ele se divide em duas geografias, aí, uma parte alta e uma parte baixa, que seria a parte que está na orla da Bahia Noroeste, e o restante dos limites que estão para dentro da rua Felicidade Correia dos Santos, eles estão uma parte com geografia mais íngreme, né? Você tem uma crescente aí até o topo lá do bairro Ilha das Caieiras. Também foi sinalizada a Praça Dom João Batista, que é um importante equipamento que é utilizado pelos moradores, e uma área sem uso, que seria essa área em lilás aí, que a gente fez uma proposta de intervenção também. Então esse seria o lote, que seria transformado em estacionamento, e toda essa área pontilhada em vermelho seria a área onde nós faríamos a intervenção de piso, a intervenção nas calçadas e nas fachadas das casas. Então a proposta seria criar uma rua que nos finais de semana, na sexta, no sábado e no domingo, pudesse ser utilizada para uso exclusivo de pedestre, ou para no máximo uma circulação de moradores que morassem nessa avenida e precisassem sair com os veículos. Então seria feita uma pavimentação diferenciada, o alargamento das calçadas, né? A gente ia padronizar as calçadas e ia fazer também uma intervenção nas fachadas das ruas. Aqui tem um vídeo com um trecho principal dessa rua, Felicidade Correia dos Santos, que é o trecho onde você está chegando aos restaurantes da Ilha das Caieiras. Então você vê que tem um estreitamento, você tem áreas com possibilidades de desmoronamento de barranco, uma falta de padronização das fachadas das casas, as calçadas, você tem calçada de um lado, mas sem uma largura suficiente, do outro lado, em parte, você não tem a calçada existente. Os moradores utilizam muito das calçadas para colocar entulho ou para colocar objetos pessoais, né? Acaba que a calçada vira uma extensão da residência dessas pessoas que moram ali, tanto para uso de depósito de objetos ou para estacionamento de veículos, né? Que geralmente é feito também sobre as calçadas. Então você tem mais um estreitamento de pista, que é um local inclusive que passa um micro-ônibus, ele vira essa esquerda aí. Aí você tem que, quando você já chega aí no museu da ilha, e uma área mais aberta que é utilizada hoje para estacionamento, que também seria feita uma intervenção para a utilização de uso exclusivo de pedestre. Então nós já temos um exemplo de intervenção nas fachadas que foi feito pelo grupo Cidade Quintal, né? Foi um projeto, inclusive, que a universidade esteve envolvida também, mas a gente faria esse tipo de intervenção ou um outro tipo proposto, discutido com a comunidade, em todas as fachadas. Para quê? Para enfatizar essa característica de vila que o bairro possui, né? Uma vila turística, né? Assim como você tem na Bahia, tem no Rio de Janeiro ou no Nordeste, seria algo que agregaria essa característica turística pertencente à Ilha das Caieiras. Então a gente faria esse padrão em toda essa área pontilhada da rua Felicidade Correia dos Santos, para que também fosse agradável o pedestre fazer a sua caminhada do estacionamento até a área dos restaurantes, né? Iríamos possibilitar
o alargamento das calçadas e a arborização da via também para tornar uma caminhada mais agradável. Então aqui seria um exemplo da intervenção. A avenida ficaria fechada para pedestres. Esse vídeo foi um exemplo de como as pessoas se apropriam da rua quando é possível fazer isso, né? Num evento que é muito famoso ali, que é o Festival da Torta Capixaba, eles fazem o fechamento dessa via, né? Que é a proposta que nós estamos querendo fazer lá de intervenção, justamente isso. Fazer o fechamento dessa via tanto no período festivo quanto nos finais de semana, que é de maior concentração de turistas, para possibilitar que esse pedestre ele se aproprie dessa rua. Só que criar, né, essa possibilidade agradável, né, para o pedestre, né, visualmente, tanto visualmente quanto estruturalmente, né, para que o pedestre se sinta confortável em estar se apropriando dessa rua como parte integrante ali do complexo turístico que há na Ilha das Caieiras. Essa praça seria feita uma intervenção, como foi dito, com os brinquedos para a idade de 2 a 8 anos, por um motivo. Existe uma cultura dentro do bairro, né, das escolas do bairro, de utilizar os espaços públicos para ensino. Então nós temos uma escola infantil ali em Magnólia Dias, que é na chegada da entrada ali da ilha, bem próximo desse local, que a gente faria a adaptação desses equipamentos para que essas crianças durante o ano, né, pudessem utilizar desse espaço também. Além dos turistas, que geralmente você tem uma quantidade expressiva de famílias que vão com crianças ali também, e tornaria mais uma possibilidade também de atividade ali no local. A mesa para jogo de dominó, porque também é uma outra cultura também no bairro, os moradores com a idade maior, eles jogam dominó e geralmente eles fazem adaptações nas calçadas ou nas portas de suas casas. Então, criando esse equipamento ali nessa área pública, a gente conseguiria atrair essas pessoas para estar participando desse espaço, né, através das suas atividades corriqueiras. A outra intervenção seria numa área que hoje é sem uso, é uma área entre o bairro Ilha das Caieiras e o São Pedro I, que fica entre o final do bairro mesmo, da Peixaria, e o início do pier da Praça Dom João Batista. Então a gente criaria ali uma estrutura para que ou os próprios moradores ou empresários pudessem investir no turismo com barcos, né? Oferecer passeios de caiaque, jet ski, de barco, ou até escunas, né? Dependendo da maré ali, você consegue chegar mais próximo com barcos maiores. Que é uma área hoje que está inativa, que geralmente serve para depósito de lixos, e criar uma arborização também ali para tornar um ambiente mais agradável. Uma outra parte importante também da ilha seria uma revitalização dessa área, que é no final ali entre o bairro São Pedro I e a Ilha das Caieiras, que é uma área utilizada para lavagem, para limpeza dos peixes que os moradores pescam. Então nós iríamos revitalizar essa área, modernizar e criar equipamentos ali que possibilitassem que eles fizessem